Apocalipse capítulo 22. Diz assim: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Nunca mais haverá qualquer maldição. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Os seus servos o servirão. Contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Disse-me ainda: estas palavras são fiéis e verdadeiras. O Senhor, o Deus dos espíritos dos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer. Eis que venho sem demora. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Então ele me disse: vê, não faça isto, eu sou o conservo teu, dos teus irmãos, os profetas, e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Disse-me ainda: não seles as palavras da profecia deste livro, porque o tempo está próximo. Continue o injusto fazendo justiça, continue o imundo ainda sendo imundo. O justo continue na prática da justiça, e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o Alfa e o Ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida, e entrem na cidade pelas portas. Fora ficam os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras, e todo aquele que ama e pratica a mentira. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar essas coisas às igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi, a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, receba de graça a água da vida. Eu, a todo aquele que ouve as palavras da profecia deste livro, testifico: se alguém lhes fizer qualquer acréscimo, Deus lhes acrescentará os flagelos escritos nesse livro. E se alguém tirar qualquer coisa das palavras desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida, da cidade santa e das coisas que se acham escritas nesse livro. Aquele que dá testemunho das coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Sabe, irmãos, toda a conclusão do Evangelho, toda a conclusão da própria criação, consiste naquilo que nós lemos aqui no capítulo 22 de Apocalipse. Apocalipse vem para concluir a história. Quando nós falamos sobre reino de Deus, quando nós falamos sobre a história da igreja, é como se na eternidade abrisse-se um hiato e Deus intervisse na dinâmica do tempo da humanidade. É como o tempo da eternidade, o Kairos, entrando e tocando o Cronos, que é o tempo cronológico, o tempo da humanidade. Deus abre na eternidade uma porta, Deus abre na eternidade, e na sua criação Ele insere uma realidade onde Ele coloca o homem dentro dessa realidade. E o homem faz a conexão entre o que é eterno e o que é temporal. Com o pecado, o homem perde a relação com a eternidade. Com o pecado, o homem se afasta do Deus da eternidade. Então, Jesus vem para reconciliar-nos
com o Pai e nos reinserirmos dentro da história da eternidade, nos resgatando da maldição e nos transportando, a Bíblia vai dizer, para o reino do Filho do seu amor. Então a salvação, ela não vem apenas para consertar o estrago do pecado, mas ela vem para nos redimir e nos reposicionar na eternidade. Por isso a Bíblia vai dizer que nós não seremos salvos, nós já somos salvos na medida em que cremos. Porque na medida em que eu creio e sou salvo, eu já recebi a vida eterna. E a vida eterna não é só para me levar para o céu, a vida eterna é para me reposicionar na eternidade. Então, apesar de nós sermos seres temporais, de nos relacionarmos com as coisas cronológicas, nós em Cristo nos tornamos também o que? Seres espirituais, vivificados em nosso espírito. Agora, em comunhão com o Espírito de Deus, nós agora também fomos reposicionados na realidade espiritual, na realidade eterna. E isso é tremendo, por quê? Porque apesar de estarmos fisicamente na terra, apesar de fisicamente estarmos vivendo através dessa realidade terrena, no tempo cronológico, espiritualmente, e essa é a nossa realidade, que não é menor do que a nossa realidade física, nós estamos inseridos na eternidade. Então a eternidade não é algo que vai começar, é algo que já começou em nós. Amém? Então quando João está fechando o livro, ele está ouvindo as palavras de Jesus, ele está ouvindo a mensagem, e agora ele está concluindo a história da humanidade. Mas a conclusão da história da humanidade, ela também remonta à própria origem da humanidade. É como se o que espera no final é voltar ao início. Aquilo que nos espera na eternidade é voltar para a nossa origem. E a primeira coisa que nós precisamos compreender aqui nessa noite é que a nossa origem é eterna. A nossa origem é em Deus. Efésios vai falar isso, no capítulo 1, que Ele nos escolheu nele, antes que o mundo fosse criado. É como se Deus pegasse parte dele, e Deus nos fez nele antes de nos fazer neste mundo. E Deus nos fez nele aonde? Na eternidade. Nós já estávamos lá nele. Isso é incrível, né, irmãos? O problema é que às vezes nós achamos que as coisas nessa vida são mero acasos, ou são acidentes naturais, e a gente vai tentando consertar as coisas, ou tentando viver da maneira como a vida vai se apresentando para a gente. Mas ter a consciência da nossa origem também vai nos dar a consciência do nosso destino. Saber para onde nós estamos indo é tão importante quanto saber de onde nós estamos vindo. De onde você veio? Eu vim ali de Maricá, eu vim ali, né, de São Gonçalo, eu vim lá do Nordeste. Eu vim, não, antes de você vir deste lugar, você veio de Deus. Você veio da eternidade. Então a eternidade é a nossa origem, mas a eternidade também é o nosso destino. E com isso nós precisamos compreender que a nossa vida aqui, ela é transitória. A Bíblia vai falar que ela é transitória. O que nós estamos fazendo é construindo aquilo que estava no coração de Deus desde a criação, desde a fundação do mundo. Então eu preciso entender o que? A minha origem. E entendendo a minha origem, eu preciso entender o meu propósito. Porque se a minha origem estava em Deus, o meu propósito também estava em Deus. E se Deus me estabelece nessa vida, nesse tempo, nesse mundo, é porque Ele tem um propósito eterno que quer ver ser realizado e que precisa interferir agora na realidade terrena. É a eternidade, é o Kairos tocando Cronos, é a realidade da eternidade que um dia, e foi por isso que eu fui gerado nele, tocando a vida na terra, através de mim e de você.
Então, não é só eu saber da minha origem, eu saber que existe um propósito eterno que Deus inseriu em mim, em você, para se manifestar agora, nesse tempo, nessa vida, nessa terra. Mas às vezes a nossa compreensão rasa do Evangelho nos coloca apenas na perspectiva de ter uma boa vida na terra, para poder ir morar no céu. Mas só que nós somos agentes do céu, vivendo nessa terra, para manifestar a realidade eterna nesse tempo. Então eu não preciso sobreviver neste mundo, para de alguma maneira tentar conseguir ir para o céu. Não, eu sou de lá. Nós somos eternos, a nossa origem é nele. E o nosso propósito é estar aqui neste tempo. Uma das coisas, quando antes de eu vir para Jesus, eu me perguntava muito, eu não sei se você já fez isso, mas eu tinha aqueles devaneios de filosofar a respeito da vida, E eu ficava pensando, meu Deus, para que eu nasci? Quem já não fez isso? Por quê? Por que agora, nesse tempo? Por que eu não nasci? Igual o irmão Raul, que falou que nasceu 10 mil anos atrás, Aquele dali não foi ele que estava falando, não estava puro falando aquilo, não. O capiroto usou a boca. Mas por que eu não nasci lá? Por que eu não nasci no tempo de Elias, cara, para ver o fogo cair do céu? Por que eu não nasci no tempo de Moisés, para ver quando ele estava descendo do monte, ver o rosto dele brilhando? Por que, cara? Por que eu não nasci ali no tempo de Jesus, para andar com ele, ver ele curando o cego, ressuscitando o morto? Por que, irmão? É porque não estava no propósito de Deus que nós estivéssemos inseridos naquele tempo e naquele lugar. Sabe por quê? Porque aqueles homens, naquele tempo, naquele lugar, escreveram a sua história com a sua própria vida. E quando nós não entendemos a nossa origem, quando nós não entendemos o nosso propósito, nós nos tornamos apenas coadjuvantes na história da vida. A gente está sempre vendo as coisas, a gente está sempre assistindo as coisas, a gente está contando a história dos outros, a gente está falando do que aconteceu, mas nós não fomos chamados apenas para sermos assistentes, irmãos. Nós não fomos chamados apenas para saber a respeito daquilo que Deus fez há tanto tempo atrás, não. Nós fomos chamados para escrever a história nesses dias. Há uma história dentro de mim e de você que precisa se manifestar. Há uma história a ser escrita neste tempo. A tua vida precisa marcar a história desse tempo, a história dessa terra. E quem sabe amanhã outros vão falar das coisas que você viveu, que você construiu, o legado que você deixou. Porque eu não acredito que o Senhor nos gerou e nos criou para esse tempo apenas para passarmos por essa vida, não. A Bíblia vai falar que nós somos cooperadores. É como se nós estivéssemos escrevendo junto com o Senhor a sua história. Ele decidiu fazer assim, ele decidiu escolher os fracos desse mundo, os loucos desse mundo, as coisas que não são, para confundir as que são. Então não tem a ver com a nossa habilidade, mas tem a ver com a nossa entrega. Tem a ver com o quanto nós estamos dispostos a ir além de uma vida superficial, de um evangelho que apenas está acostumado a assistir e a saber das coisas. Eu me recuso, irmão, a pregar um evangelho apenas de autoajuda, um evangelho apenas, não que o evangelho não tenha afirmativas que vão nos impulsionar, nos direcionar. Claro que tem, porque o evangelho são boas notícias de salvação. Mas quando nós nos tornamos dependentes de manejos emocionais, de manipulação religiosa, nós ficamos à mercê de uma história que não é nossa. Quantas pessoas se tornaram dependentes da religião? Dão
dou a Deus aquilo que sobra. Eu dou a Deus o tempo que me sobra. Eu dou a Deus aquilo que não vai me fazer falta. Mas o chamado evangelho é: ei, vem, vinde a mim. Mas não é só vinde a mim, vinde após mim. Aquele que não renunciar, aquele que não tomar a sua cruz, e tomar a sua cruz não fala de encargo pesado, não, tomar a sua cruz fala, a cruz é aquele lugar de redenção, a cruz se tornou para nós aquele lugar de vitória, mas também um lugar de morte. Morte do que? Morte do eu. E a religião desses dias que tem dominado as pessoas é a religião do eu, onde tudo é o que eu quero, é o que eu posso, é o quanto eu estou disposto a fazer ou não, e Deus vai me entender, porque afinal de contas Ele conhece o meu coração. Então nós criamos os nossos ídolos, e o maior ídolo hoje é o ídolo do eu. Eu é que sei, eu não devo satisfação a ninguém, eu não preciso fazer isso, eu não preciso fazer aquilo. De fato, não precisa, também você não precisa ser salvo. Não precisa, não, mas não, você também não precisa santificar. Só que não se engane, o evangelho, ele não é uma religião. Religião há muitas, irmãos. Há muitas religiões que você vai cumprir os requisitos para você chegar a algum lugar. Eu lembro quando eu trabalhei com um amigo que era muito gente boa, mas eles tinham, na religião deles, os TJs, eles tinham as obrigações de vender determinadas quantidades de revista e fazer uma região, uma determinada região. Isso eram as obras que eles precisavam cumprir. Nós vemos que há religiões que eles precisam fazer caridades, porque isso faz parte da salvação, para cumprir a sua obrigação religiosa. Mas o evangelho, irmão, o evangelho, não, você não tem que fazer nada para ser salvo. O que nós fazemos é uma resposta ao amor daquele que já nos salvou. A única resposta que eu preciso dar é crer. E na medida em que eu creio, eu sou salvo. E aí, porque eu sou salvo, e não para ser salvo, mas porque eu sou salvo, e porque eu fui inserido agora no reino, a minha resposta ao que Ele fez por mim é dedicar a minha vida. Porque antes eu estava morto em meus delitos, em meus pecados, minhas transgressões, mas agora Ele me vivificou. Eu não merecia, mas ainda assim Ele me atraiu e me chamou para o seu reino. E por isso o apóstolo Paulo vai dizer: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Então, já que Ele vive em mim, a única resposta que eu posso dar a Ele é a minha vida por inteiro. Por inteiro. Então Apocalipse 22, ele vai começar a fechar, a concluir. É interessante que ele vai falar de algumas coisas aqui que eu quero chamar-lhe a atenção. Primeira coisa, ele diz aqui: então me mostrou o rio da água da vida. Aqui o anjo do Senhor estava levando ele e entrando com ele na cidade santa. E ele está mostrando toda a cidade a João. E diz que nessa cidade, olha o que ele diz lá: então me mostrou o rio da água da vida, brilhante como cristal, que sai do trono de Deus. E olha o que ele vai descrever desse rio. Vê se isso te lembra alguma coisa. No meio da sua praça, de uma e outra margem do rio, está a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ele fala de um rio e ele fala de uma árvore. Ele fala que há um rio que sai do trono de Deus. No meio da cidade está lá o trono de Deus, da cidade santa, a nova Jerusalém, que Apocalipse vai dizer que ela vai fazer o quê? Ela vai descer do céu. Eu li uns textos de uns teólogos muito conhecidos,
que eles vão falar do Éden como um lugar que jamais foi encontrado. Sabe por quê? Quando o Senhor sela o Éden, a entrada do Éden, Ele coloca anjos ali, e o homem não acha mais o caminho de volta por causa do pecado. E alguns estudiosos dizem, apesar de se ter a ideia do Éden como um lugar físico na Mesopotâmia, ali perto do Nilo, entre aqueles 3 rios, num lugar muito fértil, mas o Éden não era só um lugar físico, porque o físico ainda está lá, mas era como se o espiritual estivesse se desconectado do real, e o Éden, por causa do pecado da humanidade, tivesse começado a subir. O Éden foi o lugar em que Deus preparou para estar com o homem. Lá em Gênesis vai dizer que todos os dias na virada da tarde Deus vinha, para quê? Para estar com Adão. Por que Deus queria fazer isso? Porque o seu propósito na criação nunca foi estar longe do homem, assentado em um trono, um lugar longe. Não, o propósito da criação sempre foi Deus estar se relacionando continuamente com o homem, assim como pai e filho. Por isso, quando Jesus vem, o que Ele tem que fazer? Na sua reconciliação do homem com Deus, Ele vai apresentar a Deus de novo agora como Pai. Porque quando o homem peca e perde a relação com Deus, ele começa a se relacionar a partir da religião. Então ele começa a cumprir rituais, ele começa a fazer sacrifícios, ele começa a se relacionar a partir daquilo que ele deveria fazer. Mas em Jesus agora, não tem mais a ver com o cumprimento de rituais, mas tem a ver com a revelação desse Deus que nos amou e que veio nos resgatar, para nos reposicionar, para que pudéssemos nos relacionar com Ele segundo o seu desejo original. Emanuel, Deus conosco. João vai dizer que Deus, lá em João capítulo 1, que Ele tabernaculou conosco, Ele veio e habitou entre nós. A festa do tabernáculo é justamente a celebração de um povo que reconhece Deus habitando em meio do seu povo. Quando o Senhor fala para Moisés, constrói a tenda e coloque no meio da congregação, Ele está falando, é ali que eu quero estar, eu quero habitar no meio do meu povo. O desejo de Deus nunca foi estar longe do homem. Quando Davi restaura a adoração, ele traz a Arca da Aliança, ele constrói o tabernáculo, porque Deus queria estar no meio do seu povo, e esse sempre foi o seu plano. Mas o pecado afastou, o pecado rompeu e tirou do homem a sua capacidade de se relacionar com aquilo que é eterno. Então o homem passou a viver com aquilo que era temporal. Ele precisava de coisas, ele precisava tocar coisas, ele precisava sacrificar animais, porque ele não tinha mais revelação. Mas em Cristo agora, nós somos resgatados, reposicionados, e a nossa identidade foi resgatada. Por isso agora a nossa relação com Jesus não está fundamentada em práticas meramente transitórias. Hoje nós não precisamos mais sacrificar animais. Hoje o sacrifício que foi feito por nós foi perfeito. O justo pelo injusto, o santo pelo pecador, para nos trazer de volta para Ele e nos tornar sua família e nos reposicionar no seu reino. Então, quando eu começo a compreender isso, eu não posso desprezar o propósito pelo qual Ele fez isso. Isso tinha a ver com a criação, e isso tem a ver com a redenção, isso tinha a ver com a origem, mas isso também tem a ver com o nosso destino. E o que nós estamos fazendo com a nossa vida nesses dias vai determinar aonde e como nós vamos chegar. Mas ele fala, ali há um rio que sai do trono. E esse rio nos lembra muito o rio de Ezequiel. Quando o anjo pega Ezequiel e manda ele medir, ele vai medindo. E ele vai falando do rio que bate
ali como se fosse, né, aquele rio raso, ele vai falando nos artelhos, né? Depois ele vai entrando, mede mais 1000 côvados, o rio vai subindo. Depois mede mais 1000 côvados, o rio vai subindo mais 1000 côvados, até chegar ao ponto que ele diz que ele não conseguia atravessar o rio, porque se ele entrasse, o rio o levaria no seu fluxo. E sabe o que isso quer dizer, irmãos? Existe uma medida da nossa relação com Deus. Ouça isso que eu quero te falar nessa noite. Nós temos uma origem, nós temos um propósito, mas nós também temos uma medida. E aonde nós vamos chegar depende da medida em que estamos dispostos a nos relacionar com Deus. Tem pessoas que só querem se relacionar de maneira rasa, porque elas querem manter o controle. Se as águas estão apenas nos tornozelos, ela tem como entrar e sair. Mas quando as águas começam a subir e tocar nas articulações, nos seus joelhos, você já começa a perder um pouco o equilíbrio. O rio já se torna mais forte, você tem que fazer uma certa força. Quando elas dão nos lombos, é como se aquela correnteza te empurrasse para um lugar que muitas das vezes você não quer ir. Por isso tem muitas pessoas que começam a entrar em um nível de relação com Deus até um certo ponto, e você não entende por que pessoas foram até aquele ponto e voltaram atrás. Porque muitos têm decidido a não deixar ser levado pelo propósito. O rio tem sempre um destino a alcançar. O rio tem sempre um lugar, uma direção para onde ele está correndo. E nós só vamos viver a plenitude se nós entrarmos nesse lugar de destino, de propósito. Mas enquanto nós estivermos resistindo, entrando e saindo, nós não vamos ter revelação disso, irmão. Interessante que Ezequiel fala: eu entrei, já não pude mais, ele era tão forte que eu já não conseguia nem mais nadar. Mas quando eu olhei, ele diz: por onde aquele rio passava, ele trazia cura. Irmãos, na medida em que nós entrarmos nesse lugar de Deus, de mergulharmos no seu fluxo, de encontrarmos a direção para a nossa vida e o destino que está sendo proposto para nós, nós seremos agentes de cura para as nações. Às vezes a gente está tão agarrado nos nossos próprios problemas, nos nossos próprios conceitos, que nós estamos resistindo ao que Deus está fazendo, irmão. Ele vai falar outra coisa: havia naquela cidade o quê? A árvore da vida. E você lembra que lá no Éden, o Senhor fechou justamente o Éden para que o homem não tocasse mais ali. Mas agora na cidade santa, aquela que está preparada para mim e para você, ele diz que há uma árvore no meio da praça. Há uma árvore, e essa árvore da vida, ela produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês, e as folhas da árvore são para a cura dos povos. Ele está falando, o fruto dessa árvore tem um tempo e um propósito. Todo mês há um tipo de fruto para aquele mês, para cumprir o propósito para aquele tempo. E o que nós precisamos aprender com isso é que aquilo que talvez nós tenhamos sido alimentado um tempo, cumpriu o seu propósito lá, mas para agora Deus tem um fruto novo para mim e para você. Nós estamos entrando em outubro, um novo mês, um novo tempo, irmão. Não é só algo cronológico, mas nós precisamos entender o que Deus está nos chamando para um novo tempo. Existe um fruto preparado para cada estação. Ei, nós acabamos de sair do inverno, a primavera já chegou. Você vê a mudança, você vê as flores começando a sair, o perfume delas começando a surgir. Aquelas noites frias dão lugar agora a noites amenas. As pessoas parecem que ficam mais felizes. Não
é que o inverno seja ruim, porque talvez a gente não valorizasse a primavera se não viesse o inverno antes. A questão não é o que aconteceu antes, irmão, mas talvez a gente não valorize as coisas que estão vindo, porque a gente ainda está agarrado nas coisas antigas. E às vezes Deus está fazendo de uma maneira nova, de um jeito novo, um fruto novo a cada mês. A questão não é o fruto, não é o que está se manifestando, irmão. A questão é que a evidência dessa árvore são as folhas. As folhas, ele diz, são cura para as nações. E sabe o que João vai dizer? Que ele é a videira e que nós fomos enxertados nele. Você lembra de Jesus quando vê uma figueira e não vê fruto nela? Ele amaldiçoou e aquela figueira seca. As suas folhas murcharam. As folhas falam da evidência e do tipo de árvore que ela é. Muitas das vezes existem árvores que talvez não estejam em determinado tempo, e que você não vai encontrar o determinado fruto, porque não está na estação, mas se você ver a folha, você vai saber que árvore é aquela. Eu lembro de uma árvore que nasceu no canteiro lá de casa, e eu falei, cara, que árvore é essa? E minha sogra tinha ido lá em casa, eu falei, vê para mim que árvore é essa. Ela pegou a folha, ela quebrou a folha, ela esfregou a folha, ela chorou, ela falou, isso é limão doce. Eu falei, uau, eu não estou vendo fruto, mas pelo cheiro, pela folha, ela sabe que árvore é, porque isso fala do tipo de natureza que aquela árvore tem. E deixa eu te falar uma coisa, irmão, existem momentos na nossa vida, existem estações que parece que a gente não tem muito o que dar, mas o que nos define não é o que nós fazemos, mas é quem nós somos. Porque o fato de sermos e de termos sido enxertados nessa videira já nos posiciona em um lugar de resposta para as nações, de cura para as nações. E eu acredito que quando nós estamos mergulhados nesse rio, e ele diz que essa árvore estava no centro da praça, então tem duas coisas que nós precisamos entender. Eu não posso me relacionar com o Senhor apenas superficialmente. Muitas das vezes não é tentando manter o equilíbrio das coisas, mas eu preciso ser levado, mergulhar, entrar, caminhar na direção do destino desse rio, e também estar no centro da sua vontade, porque o nosso destino é o reino de Deus, o nosso destino é a Nova Jerusalém, o nosso destino é estar nesse lugar de habitação de Deus. O nosso destino não é estar num lugar de visitação, mas um lugar de habitação de Deus. O nosso destino é remontar a nossa origem, quem nós somos nele. Porque na medida em que eu entro nesse lugar, ele diz, nunca mais haverá maldição, nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão. Então, eu não sirvo para entrar, para chegar nesse lugar, não, é porque eu estou nesse lugar, eu sirvo. Eu não sirvo para alcançar o reino de Deus, não, porque eu estou no reino de Deus, eu então quero servi-lo, porque eu encontrei destino, eu encontrei propósito, eu encontrei descanso em sua presença, então a minha resposta é servi-lo. A minha vida só tem sentido se de fato ela servir ao seu propósito.
Por isso há muita gente que faz muitas coisas, mas não consegue ser feliz. Há muita gente que se envolve com tantas coisas, mas parece que é sempre um vazio. Por quê? Porque você precisa entrar nesse rio e não resistir. Há um destino para mim e para você. Mas talvez Deus esteja fazendo coisas novas. Já não haverá mais maldição. Nele estará o trono de Deus, seu cordeiro, seus servos servirão, eles contemplarão a sua face, e na sua fronte está o nome dele. Então já não haverá noite, nem precisam eles da luz da candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre elas, e reinarão pelos séculos dos séculos. Aleluia. Irmãos, o escuro sempre foi uma simbologia do medo. Desde criança a gente aprende conceitos sobre medo do escuro. Está escuro lá, não vai para lá não. Se você andar pelas ruas de uma cidade, e se você entrar em algumas ruas que estão sem luz, você pode ser adulto, irmão. Você pode ser saradinho, você pode ser forte, você pode ser... As perninhas vão começar a tremer. Sim ou não? Eu não vou passar por ali não. Tudo escuro, pode ser perigoso, hein? Porque aquilo que é escuro, irmão, pode estar guardando surpresas, pode estar guardando situações inesperadas, e nós não gostamos de lidar com coisas inesperadas. Então o medo vem, por quê? Porque o medo vem para tentar te proteger, estabelecer limites por onde você não deve andar. Só que quantos de nós, irmãos, não queremos andar na luz? Parece uma coisa incrível, mas a verdade é que quantos de nós estamos dispostos a trazer luz sobre a nossa vida? Luz. Quantos de nós estamos dispostos a fazer da nossa vida um lugar disso, onde você possa expor sem o medo da condenação? Mas João vai dizer lá em sua carta que nós precisamos andar na luz como Ele na luz está. Nele, a Bíblia diz, não há trevas, não há escuridão. Porque se eu não posso trazer luz sobre lugares do meu coração, se eu não posso trazer luz sobre situações da minha vida, se eu não posso trazer luz sobre a minha história, eu não tenho comunhão com Ele. E porque eu não tenho comunhão com Ele, eu posso não estar nesse lugar de revelação. Então ele diz que aquele que está no reino de Deus, porque, irmãos, nós não estamos cronologicamente ainda lá. Cronologicamente nós ainda não acessamos a realidade do reino, mas espiritualmente nós já estamos lá. Porque no tempo de Deus, na eternidade, não há passado, presente e futuro. Por isso que ele diz, se você crê hoje mesmo, você já está salvo, porque eu já estou lá. Mas eu só estou lá se eu ando na luz. Porque ele diz que nessa cidade não haverá noite, nessa cidade não haverá candeia, nessa cidade aqueles que ali estiverem vão contemplar Ele face a face, e a sua glória vai resplandecer como a luz do dia. Então deixa eu lhe falar uma coisa. Se eu sei qual é a minha origem, se eu sei que existe um propósito eterno na minha vida, se eu sei que tem um destino em Deus para mim, eu não posso deixar que as coisas desta vida no meio do caminho
me roubem deste lugar que foi reservado para mim e para você. Porque ele diz, olha o que ele faz, olha o que ele vai falar, isso é tremendo, irmão. Olha o que ele vai dizer. O Senhor Deus brilhará sobre eles e reinarão pelos séculos dos séculos. Porque existe um propósito para nos levar a este lugar de governo. Mas muitos de nós estamos sendo roubados nisso, não por aquilo que o mundo está fazendo, não por aquilo que o diabo está fazendo, mas porque nós estamos resistindo àquilo que Deus está propondo para nós. Deus está nos chamando para entrarmos em lugares de governo, porque o propósito da nossa existência está diretamente ligado ao que Ele quer fazer nesse tempo. Então ouça, irmão. Você tem uma origem, você tem um propósito, você tem um destino. O que está te parando? O que está te paralisando? Será que nós não estamos entendendo que existe um fruto para esse tempo? Será que nós não estamos entendendo que talvez a estação tenha mudado e a gente não está percebendo que Deus está fazendo novas coisas? Será que nós não estamos compreendendo o chamado do Senhor para esses dias? Nós não fomos chamados a sermos assistentes, nós fomos chamados a escrever a história para esse tempo, porque espiritualmente nós já estamos lá no reino de Deus, e não é o quanto eu quero chegar lá, mas é o quanto eu vou trazer aquele reino de lá para cá. Irmão, preste atenção nisso. Nós precisamos trazer o futuro para o presente, é trazer o reino de Deus tocando a terra agora, é trazer esse rio a tocar as nações agora, é trazermos a realidade da árvore da vida, que é Cristo, trazendo cura para as nações. Nós fomos enxertados nele. Existe um propósito eterno em mim e em você. Cristo em nós, esperança da glória. Cristo em nós, esperança da glória. A esperança para esse mundo perdido, irmão, está em mim e em você. Este rio está dentro de mim e de você. Essa árvore está dentro de mim e de você. O chamado está dentro de mim e de você. Nós precisamos manifestar essa realidade nesses dias. Mas é ali que nós precisamos estar. Trazer luz. Está chiando aqui. Trazer luz, irmão. Trazer luz. Aleluia. Amém. Aleluia. Por isso ele vai falar: continue o injusto fazendo injustiça, continue o mundo ainda sendo imundo, o justo continue na prática da justiça e o santo continue a santificar-se. Eis que venho sem demora, e comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo as suas obras. Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Ele está falando sobre um tempo de polarização no fim. A iniquidade está aumentando, irmão. E nós precisamos elevar o nível da santidade. As práticas de injustiça estão aumentando, e nós precisamos elevar o nível da justiça. O chamado para mim e para você nesses dias é interferir na dinâmica dessa cultura, na dinâmica da vida, e não sermos modelados e moldados por Ele. E Ele disse: eu vou retribuir a cada um. Ainda tem um prêmio, irmão. Não é só a presença dEle. Olha só que louco isso, cara. Deus é tão incrível.
A gente acha Apocalipse, meu Deus, vou ler, eu vou falar lá, tempo de sofrimento, anticristo, perseguição, arrebatamento, aleluia. Como vai ser? Eu sei de uma coisa, irmão. Eu sei que no fim nós vamos estar ali com Ele, na cidade santa, e Ele ainda vai falar: vinde benditos meu Pai. Ainda tem um prêmio para você, ainda tem um galardão. Pô, cara, você fez tanto, cara, você gastou a tua vida. Eu tenho preparado isso aqui para você. Eu não sei o que é, mas algo está preparado. Agora tem uns que estão preferindo ter o seu descanso agora, os seus prêmios agora, e alguns estão se perdendo no meio do caminho, irmão. Alguns estão se perdendo no meio do caminho. Quantas vezes somos tão hipócritas? Não, domingo é do Senhor. É nada, irmão. É nada. Você diz que é, mas não é, é seu. Porque você só vai se tiver um tempo, se não tiver cansado, se não tiver outra coisa para fazer. Mentira, irmão, a gente precisa se arrepender disso, cara. A gente precisa se arrepender dessas coisas, irmãos. Nós somos mentirosos. Domingo é do Senhor. Então nós deveríamos acordar pela manhã e nos envolver apenas com aquilo que Ele está envolvido, e não com aquilo que a gente quer se envolver. A gente cria uma religião para a gente, achando que ele tem que aceitar tudo. Não, irmão. Na boa. Ele está elevando o nível e a gente não está percebendo. O nível está subindo e a gente não está percebendo. Ele está falando, o sujo, suje-se mais. A iniquidade está aumentando, mas qual o nível que a igreja está se santificando? A gente fala que a nossa vida é do Senhor. Até onde, irmão? Até onde não comprometa a nossa finança? Até onde a gente não comprometa o nosso descanso? Até onde não comprometa os nossos programas? Não, irmão. A gente precisa se arrepender. A gente precisa se arrepender, cara. Amém? Eu quero orar com você. Você pode ficar de pé um pouco. Versículo 17 de Apocalipse 22 diz: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser, olha a expressão, irmão, e quem quiser. Ele nunca vai obrigar. Ele está chamando, mas Ele está falando: quem quiser, receba de graça a água da vida. Nós precisamos gerar esse clamor dentro de nós, chamar por Ele, dizer: vem, Senhor, vem, Senhor.